Como é que você faz para abrir mão do papel e falar a cerimônia espontaneamente, olhando nos olhos? Essa é a pergunta que eu mais recebo e é ela que eu vou responder para você agora. Não tem mágica, é muito treino, muito estudo e tem algumas técnicas também. E essas dicas vão ajudar muito se você é celebrante ou quer ser celebrante. A primeira delas é a que ninguém quer ouvir, mas é a que vai te dar o grande salto para você largar o papel e falar espontaneamente. Não fique no meio termo. Se você resolveu fazer a cerimônia lendo, não tem problema. Assume o papel. Pode ser um caderno, uma ficha, ele faz parte da cena. Não precisa tentar esconder, pode trazer ele para perto de você. É claro que você não vai tampar o seu rosto, que você vai procurar estabelecer um contato visual com o casal, mas ele está ali, ele faz parte. Agora, se você resolveu não usar o papel, nem leva o texto do casamento escrito. Porque a ideia de que você vai falar espontaneamente, se você precisar, você vai consultar o papel, não funciona. Se você abandonou o papel, você já nem sabe onde que você está no texto. E aí, se você precisar recorrer ao texto escrito, vai ficar confuso até você encontrar em que parte você está. Sempre que alguém me dá essa ideia de que eu vou para o casamento, vou levar o texto inteiro e se eu precisar eu consulto, eu me lembro da minha amiga Gabriela, que é capitã do Corpo de Bombeiros. Outro dia ela estava falando sobre o perigo das boias infláveis, que a boia não é um equipamento de segurança, não é um colete salva-vidas. E aí quando a gente coloca a boia numa criança, a gente tem a falsa sensação de que ela está segura. E no que eu relaxo é onde eu erro, é onde mora o perigo. Se você vai falar um casamento sem ler, você não está numa posição de segurança. E é desejável que você entre para o casamento com esse tônus, com essa atenção de quem não tem nada para contar, além do próprio corpo, de tudo que estudou. A segunda coisa é repertório. Qualquer profissional que se apresenta ao vivo sabe que tem que improvisar. E com celebrante de casamento não é diferente. Pode acontecer alguma coisa que está fora do nosso roteiro. Se você não está usando papel, pode ser que você esqueça alguma coisa que você se planejou para falar. Isso é possível que aconteça. E para isso é importante que a gente tenha um vasto repertório. Repertórios são textos que eu posso lançar a mão em algum momento do casamento. Pode ser uma fala sobre o amor, pode ser um poema, pode ser uma fala sobre o casamento. É importante que eu tenha um leque de repertório para utilizar, porque eu não sei em que momento do casamento você vai estar, quando você esqueceu aí a sua fala. E é importante que ele já esteja tão internalizado que eu possa falar esse texto de modo automático. Porque enquanto eu estou falando esse texto, a minha cabeça está ali processando, buscando o que eu me planejei para falar. Então, quanto melhor e quanto mais repertório eu tiver para lançar mão, mais tranquila eu vou ficar se por acaso eu esquecer algum momento do casamento. Faça isso, por exemplo, durante os ensaios. Se você esqueceu algum texto, já tenta usar um repertório enquanto você se lembra do que você realmente queria dizer. A terceira coisa é mapear quais são os gatilhos que tiram a sua atenção durante um casamento. Por exemplo, algumas coisas acontecem durante a cerimônia que estão fora do nosso controle. Caiu alguma coisa, uma criança chorou, alguém contou uma piada, e aí isso vai tirar você do seu texto. E é preciso conseguir retornar para ele. Se a gente sabe quais são esses gatilhos, a gente fica mais preparado para estar atento a esses momentos. Uma coisa que acontece muito e que é inclusive desejável para quem faz um casamento personalizado são os comentários dos amigos. Então você está contando ali uma história que aconteceu com o casal que as pessoas que estão ali viveram. Elas vão rir, elas vão concordar com você, elas vão acrescentar uma nova história e isso é ótimo, é desejável. Mas isso vai sair do seu texto. Então a gente precisa estar atento para conseguir voltar para ele. Uma coisa que dificulta muito para quem está falando sem o papel é um fundo musical de alguma música que tem letra e que você conhece a letra. Porque se começa a tocar numa folha qualquer e eu desenho um sol amarelo, o seu cérebro na mesma hora vai processar a letra daquela música. Então é importante a gente estar atento se isso é uma coisa que me tira a atenção. A terceira dica é: escreva o seu texto à mão. Tudo bem, se você quiser escrever primeiro no computador para ficar mais fácil de trabalhar com ele, não tem problema. Mas em algum momento, desenhe as letras do seu texto. Para quem tem uma memória mais visual, facilita muito a gente entender a geografia do texto. E aí você se lembrar também da imagem daquele texto na hora de falar o casamento.
Ajuda também a gente a editar o texto de um casamento. Quando eu escrevo à mão, eu me comprometo mais com o que realmente é importante e consigo enxugar as partes que estão sobrando. Testa aí e depois me conta. A última dica é muito importante. Muita gente acha que a etapa de estudar o texto ou decorar o texto é a última na produção do casamento. E não é verdade. Quando eu vou dizer um texto espontaneamente, é importante que eu escreva esse texto para ser dito. Quanto mais coeso o meu texto, melhor. Vai me ajudar a decorar mais fácil. O que é isso? É um texto que segue um caminho lógico, que as ideias se conectem entre si. Então, o final de um parágrafo, ele já vai me dar a dica do que vem no parágrafo seguinte. Olha como vai ficar muito mais fácil para eu me lembrar do que eu tenho que dizer se eu espalho dicas pelo próprio texto. Comece a pensar no seu texto para ser dito desde o momento em que você escreve. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a falar mais espontaneamente e deixar o papel de lado. E para você que ficou até o final, tem uma dica bônus. Vai te ajudar, principalmente se você está começando. Entenda a ideia geral do texto e saiba quais são os momentos que você pode cortar se você precisar. Quero dizer que pode ser que atrase, pode ser que chova, e fazer uma edição sem ter um papel fica muito mais difícil. Então já planeje quais são os momentos do seu texto que são essenciais e quais são os momentos que você pode abrir mão se você precisar na hora. Esse vídeo foi respondendo as dúvidas que eu recebo lá pelo meu Instagram. Se você está começando a celebrar e tem alguma dúvida, fala comigo ou aqui no comentário ou lá por inbox. Nos próximos vídeos pode ser que eu responda uma dúvida sua.